Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal do Enf Empodera. Eu sou a doutora Jéssica de Oliveira, eu sou enfermeira dermatológica, sou especializada em pacientes portadores de feridas crônicas, eu trato feridas e sou laser terapeuta. É com muito prazer que eu trago esse assunto aqui para vocês, que é um assunto que eu confesso que eu gosto bastante, que é a legislação de enfermagem. E nós, enfermeiros, principalmente os enfermeiros que pensam em empreender, precisam saber legislação de enfermagem, principalmente algumas legislações básicas da enfermagem e que competem também um pouco ao empreendedorismo. Vou compartilhar aqui com vocês. Os slides, então, e eu vou ficar aqui no cantinho. Vamos lá. Legislação de enfermagem. Sobre o que nós vamos conversar hoje? A gente sabe que quando se fala em legislação de enfermagem, a gente tem uma gama de leis, de decretos, mas hoje eu trouxe aqui para vocês os mais importantes, tá? A Lei do Exercício Profissional, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele é muito grande, ele é muito extenso. Então, eu trouxe alguns artigos que são mais importantes. Porém, eu sugiro que toda a legislação que a gente vai conversar aqui hoje, vocês vão lá e leiam a legislação na íntegra, tá? Teleconsultas em enfermagem, regulamentação da equipe de enfermagem no cuidado ao paciente com feridas. Então, quem pensa em empreender aí na área de feridas, deve ter essa regulamentação aqui na ponta da língua, tá? E vou trazer um pouquinho sobre a regulamentação das enfermeiras obstetras na assistência a gestantes e parturientes, tá? Sobre a última legislação, eu não vou abordar muito, eu vou dar mais uma passada, porque futuramente nós teremos alguns convidados nos próximos vídeos, então algumas legislações irão voltar e ser extensamente abordadas com vocês, tá? Então vamos lá com a legislação do exercício profissional, a Lei 7.498 de 1986. Ela é regulamentada pelo decreto número 9.406 de 87, tá? Então, eu sugiro também que vocês depois vão lá dar uma olhadinha na íntegra o que diz a lei e o decreto. Mas, basicamente, aqui, eles dizem que a enfermagem, ela é formada pelo enfermeiro, pelo auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e a parteira. Sim, gente, muita gente pensa que a parteira não faz parte da equipe de enfermagem, tá? Mas nós temos a parteira, sim, como parte integrante da nossa equipe, tá? A enfermagem, segundo a lei, ela é livre em todo o território nacional, tá? E a enfermagem ela deve ser exercida por pessoas que sejam legalmente habilitadas e inscritas no seu conselho regional. Então, eu, por exemplo, eu sou enfermeira e eu sou inscrita no Conselho Regional de Enfermagem aqui do Paraná. Então, se você mora em São Paulo, você deve ser inscrito no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, tá? Então, cada um inscrito no seu Conselho Regional. A lei também diz que toda instituição de serviço de saúde deve ter planejamento e programação que incluam serviços de enfermagem, tá? Porque a saúde necessita de cuidados de enfermagem. Então, a lei obriga que toda instituição e serviço de saúde inclua planejamento e programação de enfermagem, tá? A programação de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem. Então, onde tem saúde, tem que ter enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem. Gente, quando a gente fala em legislação, não tem como a gente não trazer alguns parágrafos, né? A gente precisa trazer, tá? Então, vamos lá. O que são enfermeiras segundo a lei? O titular do diploma de enfermeiro conferido por instituições de ensino no termo da lei. Então, a pessoa vai lá, escolhe a graduação de enfermagem,
se forma em enfermagem e sai com o seu diploma de enfermagem, né? Pela instituição de ensino nos termos da lei. Então, basicamente, é enfermeiro quem se forma em enfermagem e sai com o diploma de enfermagem. O titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferidos nos termos da lei. Então, antigamente, existiam as graduações da enfermagem, o enfermeiro já saía pós-graduado em obstetrícia, então ele saía apto a fazer partos, né? Ele saía com um certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, tá? Hoje já não é mais assim, hoje precisamos fazer uma especialização, tá? O titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou equivalente conferido por escola estrangeira, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeira obstétrica ou obstetriz. Então, pessoas estrangeiras podem atuar no Brasil desde que estejam de acordo com os termos da lei, tá? Normalmente, as pessoas têm a formação de enfermeira ou enfermeira obstetriz, né, em outro país, foi conferido, né, o diploma por alguma escola estrangeira, e a pessoa normalmente vem, faz uma prova, e aí, através dessa prova, ela fica apta a trabalhar. Pode trabalhar também, tá? Aqueles que não abrangidos pelo inciso anterior obtiveram títulos de enfermeiro conforme disposto da linha D do artigo 3º do decreto número 50.387, 28 de março de 1961. Aqui, basicamente, gente, ele fala de leis que vieram antes dessas, são leis mais antigas da enfermagem, que hoje já não se usa mais, mas também são enfermeiros, tá? Técnicos de enfermagem, então. Segundo a lei, quem são os técnicos de enfermagem? O titular ou diploma do certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Então, a pessoa faz o curso técnico de enfermagem no local regularizado e, a partir do momento que ela possui o seu certificado, ela pode atuar. O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Então, é a mesma questão anterior que nós falamos do enfermeiro, profissional de outro país que pode vir atuar no Brasil de acordo com o intercâmbio cultural. Então, a pessoa faz uma prova, se estiver apta, pode atuar. Lembrando que o profissional técnico, assim como o enfermeiro, deve ser registrado no Conselho Regional de sua cidade, tá? Para atuar. Quem são as parteiras, então? A titular de certificado previsto no artigo 1º do decreto da Lei 8.778, de 22 de janeiro de 1946. Então, aqui, pessoal, novamente, são leis mais antigas. Então, se esta profissional estiver enquadrada nessa lei, ela pode atuar como parteira, tá? A titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural, revalidado no Brasil, até 2 anos após a publicação desta lei com certificado de parteira, tá? Então, a pessoa, novamente, mora em outro país, tem o certificado de parteira, né? Tem a profissão de parteira, quer atuar no Brasil, precisa atuar de acordo com as leis brasileiras. Auxiliares de enfermagem. O titular do certificado de auxiliar de enfermagem, conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registro do órgão competente.
Então, aqui, pessoal, a mesma coisa, tá? O profissional de enfermagem vai fazer o curso de enfermagem e vai atuar conforme o certificado, tá? É legalizado, pode atuar na profissão, lembrando que tem que estar inscrito no Conselho Regional de sua cidade. O titular de certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional da Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde, ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde e das unidades da Federação, nos termos do Decreto-Lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934. Pessoal, aqui é a mesma coisa, tá? Antigamente, não existia curso de auxiliar em enfermagem. Então, existiam as faculdades de enfermagem e, para ser auxiliar de enfermagem, se fazia esse curso de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, tá? Então, pessoas que se formaram de acordo com a linha que diz esse artigo, pode atuar desde que esteja nos termos da lei, tá? É o titular do diploma ou certificado conferido por escolas ou cursos estrangeiros, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo com o intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Então, profissional auxiliar de enfermagem que morou em outro país, veio atuar no Brasil, pode atuar de acordo com os termos da lei. Essa legislação, ela também traz para a gente quais são as atividades que cabe a cada profissional de enfermagem. Então, ao enfermeiro, ao técnico, ao auxiliar e à parteira. Eu trouxe aqui para vocês o que cabe privativamente ao enfermeiro, tá? Que é bem importante que os enfermeiros estejam atentos, que não deleguem essas funções, tá? Então, ele traz lá para nós que é privativo a atividade do enfermeiro, a direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviços de unidade de enfermagem. Claro, né, pessoal? Então, assim, a gente tem que pensar que quem mais para chefiar a equipe de enfermagem além do enfermeiro, né? Tem que ser um enfermeiro. Não é técnico, não é fisioterapeuta, não é outra profissão. Chefiar os serviços de enfermagem é realizado pelo enfermeiro. Direção de órgãos de enfermagem é realizado pelo enfermeiro, tá? Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço. Também atividade privativa do enfermeiro. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem é pelo enfermeiro, né? Vou planejar, vou organizar, vou coordenar os serviços de enfermagem, tem que ser realizado pelo enfermeiro, não tem sentido ser outra profissão. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matérias de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro, não é do técnico, não é do auxiliar, não é do médico, é do enfermeiro. Consultas de enfermagem, aqui é um tópico que gera muitas dúvidas na equipe de enfermagem. Pessoal, quem realiza consulta de enfermagem é o enfermeiro, tá? Então, não é o técnico, não é o auxiliar. Consulta de enfermagem é com o enfermeiro. Prescrição da assistência de enfermagem. Quem prescreve assistência de enfermagem é o enfermeiro. Então, ele faz a sua consulta e prescreve a sua assistência, tá? Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Atenção, enfermeiros. Então, isso daqui é sobre sua responsabilidade, tá bom? Muitos enfermeiros ainda delegam essas funções para a sua equipe, para técnicos e auxiliares. Não, o técnico ele pode, no máximo, auxiliar,
mas o cuidado direto de enfermagem ao paciente grave com risco de vida é atividade privativa do enfermeiro. Cuidado de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomada de decisões imediatas. Também atividade privativa do enfermeiro, né? Então, vamos falar aí, dar um exemplo de uma sonda vesical de demora, uma sonda de alívio. Atividade privativa do enfermeiro, né? Porque exige uma maior complexidade técnica, tá? O enfermeiro, ele também tem as suas funções enquanto ele participa da equipe de saúde, tá bom? Então, além de ter as suas atividades privativas, ele também tem as suas funções enquanto integrante da equipe de saúde, tá? Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Então, ele participa com outros profissionais, um médico, um fisioterapeuta, né, o técnico de enfermagem. Vamos dar exemplo aí de uma clínica onde precisamos de um plano assistencial. Então, cada profissional vai dar ali a sua contribuição de acordo com a sua profissão. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então, muitas pessoas pensam que o enfermeiro não pode prescrever medicação. Não, nós, enquanto integrante da equipe de saúde, podemos sim fazer prescrições de medicamentos conforme a lei, estabelecidos em programas de saúde e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde, tá? Participação em projetos de construção ou reformas de unidades de internação. Gente, quem mais aqui do que o enfermeiro para dar essas opiniões sobre os projetos, construções e reformas de unidades de internação, né? Muitas vezes a gente consegue observar a necessidade de leitos, ou de número de leitos, né, mas, ou... Opa! Então, a gente consegue observar a necessidade de números de leitos, ou até mesmo algo da instituição, né, números de computadores, né? Quem mais para dar essas opiniões, sendo que quem está gerenciando aquela unidade, quem gerencia as unidades de internação são os enfermeiros, tá? Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral, tá? Então, nós, enfermeiros, enquanto participantes da equipe de saúde, podemos sim fazer prevenção e controle de infecção hospitalar, tá? Como exemplo aí, a CCIH, tá? Que é formada por enfermeiros. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem, tá? Então, agora a gente vai falar sobre as principais atribuições do técnico de enfermagem. É bastante coisa, então eu trouxe aqui os artigos mais importantes, tá? A atribuição dos técnicos de enfermagem, então. Participar da programação da assistência de enfermagem, obviamente, né? Ele faz parte da equipe de enfermagem, tem que participar da programação da assistência. Executar ações de assistência de enfermagem, exceto as que são privativas do enfermeiro. Então, eu vejo aí alguns cursos de técnico de enfermagem ensinando os técnicos a passarem sonda vesical de demora, ou alguns técnicos realmente tomando essa função, por mais que saibam, não pode, é uma atividade privativa do enfermeiro. Então, o técnico ele pode executar toda e qualquer ação da assistência de enfermagem, exceto as que são privativas do enfermeiro, tá?
Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, tá bom? Participar da equipe de saúde. Vamos lá, então, para as atribuições dos auxiliares de enfermagem. Observar, reconhecer e descrever os sinais e sintomas, tá? Então, ele está ali fazendo o primeiro atendimento, avaliação de um paciente, ele tem que saber reconhecer, descrever em prontuário os sinais e sintomas que aquele paciente está apresentando, tá bom? Executar ações de tratamento simples, prestar cuidado de higiene e conforto ao paciente, participar da equipe de saúde. Então, vamos lá para o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Pessoal, eu só queria fazer um adendo antes de passar para o próximo tópico com vocês. Aqui, vamos seguir. Vamos continuar aqui, então. Estou com um pouquinho de dificuldade de mexer aqui, porque é a primeira vez, estou aprendendo ainda, mas das próximas vezes eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu queria fazer um adendo com vocês em relação à lei do exercício profissional da enfermagem, tá? É uma lei, não é muito grande, mas é de fácil entendimento. Então, eu sugiro que vocês peguem na íntegra a lei, tá? E essa lei, ela fala mesmo da atribuição de cada profissional da equipe de enfermagem, tá bom? Então, é de fácil entendimento e são parágrafos bem simples de entender. Vamos dar continuidade, então. Vamos lá, então, para o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tá? Vamos começar aqui no capítulo 1. Como eu disse, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele é bem grande, ele é bem extenso, e esse aqui que eu estou trazendo para vocês, ele é um novo Código de Ética, ele é de 2017, tá? Então, é o Código de Ética atualizado, para quem ainda não sabe. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem passou por uma reformulação, que o antigo, ele já era de bastante tempo atrás e algumas coisas já não faziam mais sentido para hoje em dia. Então, ele foi atualizado. Então, o Código de Ética, ele é dividido em direitos, deveres e proibições, tá? Então, eu trouxe os parágrafos mais importantes aqui para a gente saber. O que então é direito do enfermeiro, tá? Exercer a enfermagem com liberdade, segurança, técnica, científica, ambiental e de autonomia, tá? Então, isso é um direito do profissional da enfermagem. É também direito do profissional da enfermagem ser tratado sem discriminação de qualquer natureza. Então, não sei se vocês sabem, quando nós nos sentimos discriminados na instituição onde a gente trabalha, ou a gente vê algo que a gente não gosta, ou alguém tem uma rede social discriminando o profissional da enfermagem, a gente pode pedir desagravo público ao Conselho Regional de Enfermagem, tá? E a gente pode comunicar ao Conselho Regional, né, para estar intervindo ali a favor daquele profissional na instituição. É direito, então, do profissional da enfermagem, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e direitos humanos, tá? O profissional da enfermagem, ele tem o direito de exercer atividades de enfermagem em locais de trabalho livre de riscos e danos de violência física e psicológica à saúde do trabalhador.
É direito e respeito à dignidade humana e proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Quais são os deveres, então? Alguns dos deveres mais importantes do profissional. Determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema do COFEM, porém, devem ser cumpridas em prazos estabelecidos. Então, se você recebe aí uma cartinha de esclarecimento do COREM, do Conselho Regional aí de sua cidade, você tem que cumprir no prazo estabelecido, que eles te dão ali a resposta ou comparecer ao seu conselho para prestar esclarecimentos. Cumprir no prazo estabelecido assinaturas de prontuários e prescrições de enfermagem, tá? Então, assim, assinaturas e prontuários e prescrições de enfermagem é obrigatório, tá? O uso de carimbo é facultativo. Então, se o profissional ali não tem o carimbo, não quer carimbar, não é necessário, mas é obrigatório que se coloque o nome completo, o nome legível e a categoria da instituição do Conselho Regional de Enfermagem, tá? Toda vez que vai fazer a prescrição e a assinatura, então você coloca lá seu nome completo, o número do conselho, a categoria ali que você é, se você é enfermeiro, se você é auxiliar, tá? Se você é técnico, então é obrigatório. Lembrando que quem faz prescrições de enfermagem é enfermeiro. Então, no caso ali, o técnico de enfermagem vai fazer uma anotação, deve-se pôr o nome completo, o nome da categoria, né, que é o técnico de enfermagem, e o conselho regional de qual pertence. Dos deveres, então, dos profissionais. Toda vez que você for registrar informação em prontuário, tá? Uma anotação, uma prescrição, uma evolução, você deve pôr informações que sejam extremamente completas, que sejam verdadeiras, que sejam fidedignas, tá? Por quê? Porque isso leva à segurança do paciente e também tem a continuidade da assistência, né, da melhor forma possível. Dos deveres, então, do profissional, ele deve prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa, à família, no processo do nascer, do viver, do morrer e do luto, tá? Então, é dever do profissional promover a qualidade de vida de qualquer paciente, tá? O que é proibido, então, para os profissionais de enfermagem? Executar atividades que não sejam da sua competência ou que não ofereçam segurança ao profissional, pessoa, família e à coletividade, tá? Então, é proibido, tá? O enfermeiro, profissional, técnico, auxiliar, fazer qualquer tipo de atividade que ele não tenha ali técnica, que ele não tenha conhecimento científico, tá? É antiético e não é legal, né? É ilegal. Vamos dar um exemplo aqui. Eu, enfermeira, meio óbvio, né? Eu não posso fazer uma cirurgia, um transplante de coração, por exemplo, realizar. Por quê? Porque eu não tenho meu conhecimento técnico, eu não tenho conhecimento científico, tá? Eu sou especialista em tratamento de feridas, mas se eu não soubesse tratar feridas, eu não poderia realizar o tratamento de feridas, porque é ilegal, porque eu não tenho conhecimento técnico, tá? E nem científico. Mesma coisa o técnico de enfermagem, não pode realizar uma sondagem vesical, por quê? Porque eu não tenho conhecimento técnico e nem científico, tá bom? Agora aqui nós vamos falar um pouquinho das teleconsultas em enfermagem. É uma resolução nova, né, do ano passado, em 2020, e foi
criada essa resolução quando surgiu a pandemia do coronavírus, onde houve a necessidade de aprovarem as teleconsultas dos profissionais de enfermagem, tá? Para obter segurança, né? Tanto dos profissionais quanto dos pacientes que necessitavam da assistência de enfermagem, tá? Então, diz lá no artigo 4, as teleconsultas são obrigatórias, seguindo os registros eletrônicos e as teleconsultas são obrigatórias de acordo com os seguintes registros eletrônicos e digitais. Então, você pode, toda vez que você for fazer uma teleconsulta, tá? Seja via WhatsApp, ali por videochamada, você deve ter ali a identificação, você deve dar a sua identificação, identificar a clínica, né, do local que está atendendo aquele paciente, se for o caso, tá? Então, você vai se identificar para o paciente, eu sou a doutora Jéssica, eu sou enfermeira, eu vou lhe atender. Você deve enviar um termo de consentimento, tá bom? Para o paciente ou do seu representante legal. Então, o paciente precisa assinar esse termo de consentimento, tá? E esse termo ele pode ser por meio eletrônico, seja um e-mail, aplicativo de comunicação, como um WhatsApp, por exemplo, ou até mesmo ali pelo telefone, tá? Toda vez que você for fazer a videochamada, você deve ter a videochamada na teleconsulta, né? Toda vez que você for fazer a teleconsulta, melhor dizendo, você tem que ter a identificação do paciente, registro da data do início da consulta, da data e hora do início da consulta, tá? E o registro do encerramento da consulta. Então, você vai realizar a consulta, você vai colocar lá a data do dia que você está realizando, o início da consulta, qual o horário e o final, tá? O encerramento. O enfermeiro vai realizar, então, o histórico do paciente, vai realizar ali a sua observação clínica, vai dar o seu diagnóstico de enfermagem, que é diferente do diagnóstico médico, lembrando, tá? Vai realizar o plano de cuidados, vai fazer a sua avaliação de enfermagem, se necessário, vai realizar encaminhamentos. E a lei também deixa claro que qualquer caso omisso a esses pacientes serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, tá? Então, o paciente ele pode fazer uma reclamação, te denunciar referente ao teu conselho. Então, lembrando que toda vez que você for realizar a teleconsulta, as teleconsultas, elas podem ser feitas... Opa! Aqui. Pessoal, então, voltando aqui, tive um pouquinho de dificuldade, às vezes, para lidar aqui, porque é a primeira vez que eu estou gravando essa aula através aqui dessa plataforma, então, às vezes, acontece um pouquinho de dificuldade, mas vamos retornar. Então, vamos lá. A resolução COFEM 634 de 2020, então, que normatiza as teleconsultas de enfermagem, como eu disse, foi criado ano passado devido à pandemia. Então, ela traz para a gente que é obrigatório alguns registros eletrônicos e digitais, né? Que foi o que eu trouxe aqui para vocês. E toda vez que o enfermeiro for fazer, então, a teleconsulta, ele deve ter ali a identificação, ele deve se apresentar, se identificar para o paciente, tá?
que ele é enfermeiro, deve identificar o nome da clínica que ele está atendendo, se for o caso, tá? Deve enviar um termo de consentimento àquele paciente ou o seu representante legal, deve ter a identificação de dados do paciente, deve ter o registro da data que está sendo a realização da consulta, tá? A hora de início e a hora do encerramento da consulta, tá bom? Além de fazer toda ali a questão do histórico do paciente, então toda a anamnese, observação clínica daquele paciente, os diagnósticos de enfermagem, plano de cuidados, avaliação da enfermagem, encaminhamento se for necessário, tá? Então ele vai fazer ali toda a sistematização da assistência de enfermagem normalmente. A única diferença é que é online, teleconsulta à distância. Tá? E os casos omissos, então, onde um enfermeiro profissional ele for omisso àquele paciente, serão casos resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a Resolução COFEN 567 de 2018, que regulamenta a equipe de enfermagem no cuidado a pacientes com feridas, tá? Então, essa resolução aqui, ela é bem importante para os profissionais que querem trabalhar com ferida, que querem atuar na área de feridas, tá? Principalmente os enfermeiros. O artigo 2, ele traz para a gente que o enfermeiro ele tem autonomia para abertura de clínica, consultório de prevenção e cuidado de pessoas com feridas, respeitadas as competências técnicas e legais. Então, recentemente, aí esse ano, a gente teve uma classe profissional totalmente contra essa resolução, a abertura de consultórios de enfermagem. Eles tentaram barrar, né, mas não conseguiram. Foi legalizado, tá? Que o enfermeiro ele tem autonomia para abertura de clínicas e consultórios. Traz lá para a gente essa resolução no artigo 3, que cabe ao enfermeiro da área a participação na avaliação, elaboração de protocolos, seleção e indicação de novas tecnologias em prevenção e tratamento de pessoas com feridas, tá? Então, o enfermeiro, desde que ele seja habilitado, tá? Ele pode indicar, ele pode selecionar novas tecnologias que fazem a prevenção e o tratamento de feridas. O artigo 4, ele fala para nós que cabe aos conselhos regionais de enfermagem adotar as medidas necessárias para acompanhar, fiscalizar o cumprimento deste regulamento, visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Então, o COREN ele vai estar presente ativamente. Eu trouxe aqui para vocês o anexo da resolução COFEN 567 de 2018, porque nós temos a resolução, que ela é bem curtinha, ela vem mesmo para regulamentar essa questão dos consultórios de enfermagem, mas depois foi lançado um anexo dessa resolução e ela é bem comprida, então eu trouxe aqui para vocês para a gente ler e discutir juntos a resolução, tá? Então vamos lá. Anexo da resolução 567 de 2018, que regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, tá? Ela traz lá para a gente que ela tem como objetivo geral avaliar, prescrever, executar curativos em todos os tipos de feridas em pacientes sobre seus cuidados, além de coordenar, supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado de pessoas com feridas. Então, isso daqui compete ao enfermeiro, tá? Ele pode avaliar, ele é respaldado legalmente para prescrever e para executar os curativos de todos os pacientes que possuem feridas, tá? O enfermeiro, ele pode abrir clínicas, consultórios de enfermagem para prevenção e cuidado aos pacientes com feridas de forma autônoma, empreendedora, respeitando as suas competências éticas e legais. Então, novamente, o enfermeiro, ele é respaldado para abrir clínicas e consultórios
para prestar cuidados a pacientes portadores de feridas. Realizar atividades de prevenção e cuidado às pessoas com feridas, a ser executado no contexto do processo de enfermagem, atenção a determinações da normatização do COFEM, as políticas nacional de segurança do paciente e o Sistema Único de Saúde. Então, o enfermeiro ele vai atuar e vai realizar as suas atividades seguindo os preceitos éticos do Conselho Federal de Enfermagem, as determinações, as normatizações, tá? Seguindo os princípios da Política Nacional de Segurança do Paciente e do Sistema Único de Saúde. Prescrever medicamentos e coberturas utilizadas na prevenção e cuidado às pessoas com feridas estabelecidas em programas de saúde ou protocolo institucional, tá? Então, o enfermeiro ele pode prescrever os medicamentos e as coberturas que vão ser utilizadas, que competem ao tratamento de feridas daquele paciente, tá? Realizar curativo de todos os tipos de feridas, independente do grau de comprometimento tecidual. Então, se o enfermeiro tem conhecimento, ele pode sim realizar o curativo e prescrever o tratamento. Executar o desbridamento autolítico, instrumental, mecânico e enzimático. Sim, o enfermeiro ele tem autonomia para prescrever uma cobertura, um correlato que faça um desbridamento autolítico. Ele tem autonomia para fazer um desbridamento instrumental ali com auxílio de pinça, bisturi, o desbridamento mecânico, tá? E o enzimático ali com correlatos, papaina e colagenase. Realizar a terapia de compressão elástica e inelástica de alta e baixa compressão, de acordo com o diagnóstico médico, úlcera venosa, úlcera mista e linfoedemas. Atenção aqui, enfermeiros. Vocês podem realizar a terapia de compressão elástica e inelástica, vocês podem prescrever a terapia de compressão. Porém, é muito importante que antes de tomar a decisão de prescrever a terapia de compressão, tenha-se o diagnóstico médico no caso de úlceras e úlceras venosas, úlceras mistas, úlceras arteriais. No caso do médico vascular. Tendo o diagnóstico, você pode sim prescrever. Participar da escolha de materiais, medicamentos e equipamentos necessários à prevenção e cuidados do paciente com feridas. Então, quem melhor para escolher esses materiais que não o enfermeiro, né? Que tem todo o conhecimento referente aos pacientes portadores de feridas. Vocês podem ver que ela é bem extensa, né? Então, vou trazer aqui, vou falar aqui alguns parágrafos mais importantes. Estabelecer políticas de avaliação dos riscos potenciais por meio de escalas e outras ferramentas validadas para a prevenção de feridas, elaborando protocolos institucionais, tá? Então, aqui a gente tem escalas, como escala de Push, tá? Escalas de Braden. Então, o enfermeiro ele pode utilizar dessas escalas, até mesmo elaborar novas escalas que visam a prevenção de feridas, tá? Desenvolver e implementar planos de intervenção para o indivíduo em risco de desenvolver lesão e úlcera por pressão. Então, aqui o enfermeiro vai realizar e implementar medidas que previnam e diminuem riscos de lesões por pressão. Avaliar estado nutricional do paciente, tá? De acordo com o índice de massa corpórea, se necessário, utilizar indicadores nutricionais como hemoglobina, glicemia, albumina sérica. Então, sim, nós podemos fazer solicitações de exames, podemos sim fazer orientação nutricional ao paciente. Participar de programas de educação permanente para incorporação de novas técnicas e tecnologias. Utilizar novas técnicas e tecnologias, tais como laser e LED, terapia por pressão negativa, eletroterapia, hidrozonoterapia, entre outras, mediante capacitações, desde que tenha conhecimento, desde que tenha capacidade, tá? Executar os cuidados de enfermagem para os procedimentos de maior complexidade técnica e aqueles que exijam tomada de decisões
imediatas, tá? Atividade do enfermeiro. Garantir com eficácia e eficiência o reposicionamento no leito, mudança de decúbito, devendo estar devidamente prescrito no contexto do processo de enfermagem. Então, aqui, novamente, entra a prescrição de enfermagem, atividade privativa do enfermeiro, e o enfermeiro deve garantir que os pacientes que têm maior risco de desenvolver lesão por pressão estejam recebendo o cuidado adequado e o reposicionamento no leito, tá? Para prevenir lesão por pressão. Pesquisas clínicas relacionadas a produtos e medicamentos que incluem tecnologias para tratamento de pacientes portadores de feridas. Também o enfermeiro pode participar, tá? Delegar ao técnico de enfermagem os curativos de feridas, respeitadas suas competências técnicas e legais, considerando risco e complexidade. Então, lembrando que quem deve prestar assistência aos pacientes que possuem maior complexidade é o enfermeiro, tá? Porém, o enfermeiro pode, sim, delegar curativos ali, de acordo com o tratamento. Então, o técnico pode, sim, realizar curativos seguindo a prescrição da enfermagem, tendo supervisão do enfermeiro, tá? Prescrever cuidados de enfermagem às pessoas com feridas a serem executadas pelos técnicos e pelos auxiliares de enfermagem, não esquecendo, né, de seguir os termos da lei. Solicitar exames laboratoriais, radiografias inerentes ao processo ali do tratamento de feridas, utilizar materiais, equipamentos, medicamentos, novas tecnologias que venham a ser aprovadas pela Anvisa para a prevenção do cuidado de pessoas com feridas. Executar, coordenar e supervisionar as atividades de enfermagem relacionado à terapia hiperbárica. Então, os enfermeiros que têm conhecimento de terapia hiperbárica, eles devem estar ali coordenando e supervisionando, tá, as atividades de enfermagem que trabalham no meio da terapia hiperbárica. Então, tá, gente. Quando o enfermeiro vai fazer o tratamento da lesão, ele deve sempre realizar toda a documentação para o acompanhamento da evolução da ferida, tá? Deve ser autorizado formalmente pelo paciente ou responsável. Então, existe um termo que esse paciente assina, tá? Que é um formulário, e respeitando os preceitos éticos e legais do uso de imagens. Então, a gente tem que lembrar que esse paciente não pode ser identificado, tá? Realizar coleta de material para exames microbiológicos das feridas, quando necessário, o diagnóstico etiológico de infecção, participar e solicitar parecer técnico das comissões de curativos, inclusive também dos conselhos regionais de enfermagem, tá? Realizar referência para serviços especializados ou especialistas quando necessário. Então, o enfermeiro precisa de um parecer de um nutricionista, do médico, deve encaminhar, tá? Garantir a contrarreferência quando em serviços especializados. Registrar todas as ações executadas e avaliadas no prontuário do paciente. Então, o enfermeiro, por mais que não tenha clínica, que não atenda em clínica, que não tenha seu consultório próprio, mas atenda em home care, deve ter o prontuário de cada paciente e deve ser registrado cada ação, tá? Regulamentação da atuação do técnico de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas. Realizar, então, curativos nas feridas sobre prescrição e supervisão do enfermeiro, auxiliar o enfermeiro nos curativos, informar a pessoa quanto aos procedimentos realizados e aos cuidados com a ferida, enquanto componente da equipe de enfermagem, registrar no prontuário do paciente as características da lesão,
o procedimento que foi executado, as queixas apresentadas pelo paciente ou a anormalidade que apresente aquela lesão, comunicando o enfermeiro de qualquer intercorrência e manter-se atualizado participando de programas de educação permanente. Então, o técnico ele pode realizar os curativos, desde que tenha supervisão, prescrição do enfermeiro, pode auxiliar um enfermeiro nos curativos, pode e deve informar o paciente quanto aos procedimentos que estão sendo realizados de acordo com a prescrição do enfermeiro. Pode e deve registrar no prontuário do paciente características inerentes àquela ferida, anormalidades, tá? E comunicar ao enfermeiro. E também é seu dever se manter atualizado e sempre estar participando, né, de programas de educação permanente. A atuação do auxiliar de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, executar as ações prescritas pelo enfermeiro de acordo com a competência técnica legal, auxiliar o enfermeiro nos curativos, manter-se atualizado. Então, vamos lá. Para a última legislação dessa aula, eu trouxe aqui para vocês a resolução 516 de 2016, que normatiza a atuação de enfermeiros obstetras e obstetrizes. Aqui é mais para vocês conhecerem, nós teremos futuramente uma aula apenas sobre essa legislação, tá? Então, vamos lá. Artigo 1º, normatiza a atuação e a responsabilidade do enfermeiro, obstetras e obstetriz. Então, essa resolução, ela vem para normatizar a atuação e a responsabilidade dos enfermeiros obstetras, dos obstetrizes, na assistência às gestantes, às parturientes, tá? Às puérperas e recém-nascidos, dos serviços de obstetrícia, centro de casas de parto, centros de parto normal e demais locais onde ocorra essa assistência, que seja estabelecido em critérios para registro de títulos de enfermagem obstetra e obstetriz no âmbito do sistema do Conselho Federal de Enfermagem e do Conselho Regional de Enfermagem. Então, aqui eu trouxe para vocês o artigo 4º, que é o que eu acho mais importante dessa lei, porque, como eu disse, vocês vão ter uma aula referente a essa lei, então não quero explanar muito, mais para a gente dar uma pincelada, mas diz a respeito dos responsáveis técnicos, tá? Do centro de parto normal ou casas de parto, tá? Então, vamos lá. Artigo 4º. Gerenciar o centro de parto normal ou casa de parto, supervisionar a equipe multiprofissional sobre a sua responsabilidade e atuar de forma colaborativa com a equipe multiprofissional e interdisciplinar nos serviços aos quais está vinculado. Então, o responsável técnico, ele tem essa função, né, de supervisionar a equipe multiprofissional, que atua sobre a sua responsabilidade. A responsabilidade do responsável técnico, a atuação, a boa atuação da equipe daquele local, tá? O responsável técnico, ele deve se submeter ao Conselho Regional da Enfermagem de sua jurisdição, o regime interno, os manuais, as normas, as rotinas, os protocolos, os instrumentos administrativos elaborados ou atualizados relacionados
a assistência de enfermagem à mulher, ao recém-nascido, tá? No centro de parto normal ou casa de parto, tá? Então, os POPs, né? Os procedimentos operacionais padrões, tá? Tudo devem ser enviados ao Conselho Regional de Enfermagem, seguindo ali os preceitos éticos e legais da profissão. Zelar pelas atividades privativas do enfermeiro obstetra, obstetriz e da equipe de enfermagem sobre sua supervisão em conformidade com os preceitos éticos e legais da enfermagem. Manter atualizado o cadastro dos profissionais responsáveis pela atenção ao parto e nascimento no centro de parto normal ou casa de parto, junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Providenciar junto às autoridades competentes todos os documentos legais necessários à regularização do funcionamento da unidade sob sua responsabilidade. Cumprir e fazer cumprir a legislação do exercício profissional de enfermagem e o Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Qualquer caso omisso, então, a lei deixa muito clara que serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, pessoal, finalizamos a nossa aula. É isso. Se você gostou dessa aula, eu vou pedir para você deixar o seu like, tá? Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo vocês. E também siga a gente nas redes sociais, tá? Me siga lá, Enfermeira Jéssica Oliveira, e as minhas sócias, a enfermeira Carol Feridas, a Suzana Cicatriz, a enfermeira Eduarda Morrudo, tá? Nós estaremos aqui no canal com vocês, administrando várias aulas, falando sobre vários assuntos. Então é isso. Beijo!